Fala, concurseiro! Como é que vocês estão? Eu sou Pablo Lisboa, o seu professor de matemática. E vamos lá! Vou fazer 5 questõezinhas de MMC, mínimo múltiplo comum, que cai na sua prova ali da VUNESP. Para você que não tem o meu material para poder acompanhar a apostila, entre em contato comigo. Me manda um alô, me manda um e-mail. Meu e-mail é professorpablolisboa@gmail.com ou entra lá no meu Instagram, me procura lá. Daí eu te envio o PDF da apostila para você poder acompanhar a resolução dos exercícios. E vamos lá? Primeira questão. Uma pessoa comprou um pote com ovinhos de chocolate e vai fazer pacotinhos. Então vamos lá, questão 1. Quando a gente lê as questões, eu sempre falo que é importante, a interpretação é importante anotar cada passo a passo do que é falado na questão em tópicos. Porque daí você está interpretando, você está extraindo o que é importante da prova. E a prova da VUNESP mexe muito com interpretação. Então você vai pegar as frases importantes, as palavras importantes, os valores importantes e extraí-los e deixar na sua anotação, no seu rascunho. Então uma pessoa comprou um pote com ovinho de chocolate e ao fazer pacotinhos, então vamos lá, olha o primeiro tópico aí. Ao fazer pacotinhos, todo com a mesma quantidade de ovinhos, percebeu que dividindo eles de 8 em 8, 9 em 9 ou de em 12 em 12, em cada pacotinho, sempre sobrariam 3 ovinhos. Então, sobram 3 ovinhos. O menor número de ovinhos desse pote é... Eu anotei aqui pacotinhos, mesma quantidade, dividir em 8, 9, 12, sobram 3 ovinhos e o menor. Quando eu estou falando em dividir as coisas em pacotinhos, quando eu estou falando em mesma quantidade, mesmo, lembra qual que é esse nome de mesmo que eu falo nas minhas aulas? Mesmo. Mesmo é sinônimo de comum, é sinônimo de igual, né? MMC, mínimo, múltiplo, comum. Mínimo, menor, olha lá o menor aqui, ó. Comum, mesma quantidade, mesma, comum, mesma. Se essa aqui é a minha interpretação, primeira parte, interpretação. Segunda parte, o que eu tenho? A execução da minha ferramenta. Eu descobri que é MMC, vou executar a minha ferramenta. E a minha ferramenta é qual para cá? É o MMC, né? A tabelinha do MMC. Vamos lá? Como que a gente extrai o MMC? Lembra que a gente faz uma tabelinha, ó, onde eu coloco aqui desse lado os números aos quais eu vou usar, aos quais serão divididos, né? E aqui, do lado de cá dessa linha, dessa tabelinha, eu coloco os números primos. Começando sempre do menor para o maior. Beleza? Então vamos lá, qual que é o primeiro número primo aqui? O primeiro número primo é 2. Como tem número par aqui, a gente vai dividir por 2. 8 por 2, 4. 9 por 2, mantém. 12 por 2, 6. Aqui tem número par ainda, então eu vou continuar com 2. Né? 4 por 2, 2, 9 mantém, 6 por 2, 3. E dá para fazer mais uma vez por 2, né? Porque tem um 2 ali, ó. 2 por 2, 1. Mantém o 9, mantém o 3. O próximo número primo será o 3, certo? 1, 3 e 1. E o próximo número primo, continuamos com 3. Eu vou ter 1, 1 e 1. E encerro o meu MMC. O que é o MMC? É o produto dos números que estão aqui do meu lado, desses números que foram utilizados para fazer essas divisões. Então eu vou pegar esses números aqui e vou multiplicá-los. Tem várias formas de se escrever MMC, tá bom? Eu vou escrever da forma simplificada, só para vocês terem o contato com ela e conhecerem. Né? O que seria? 2 vezes 2 vezes 2? Eu tenho 2 elevado à terceira, vezes quem? 3 vezes 3? 3 elevado à segunda. Isso aqui é só uma forma simplificada de se escrever, mas é só você fazer a multiplicação, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 12. 3 vezes 3, 9. 12 vezes 9, 72. Depois de eu analisar, extrair a informação, executei com a minha ferramenta, identifiquei do que era, executei minha ferramenta, agora eu tenho que voltar para a questão para descobrir o que ele está perguntando. E ele quer da gente o menor número de ovinhos desse pote. Considerando então, vamos lá. Sempre sobram 3. Veja, eu tinha lá uma caixa, certo? Com os meus ovinhos. Peguei alguns e fui dividindo em pacotinhos, certo? Na minha caixinha, sobraram quantos ovinhos? Sobraram 3 ovinhos. E dos pacotes que eu fiz, quantos ovinhos que eu tenho? 72 ovos.
como resultado do número de ovos que eu tenho na minha caixa, então eu vou ter 75. 75 ovinhos. Alternativa C. Continuando aqui. Segunda questão, ela diz assim pra gente. Uma pessoa está empacotando livros destinados a doações e percebeu que ela poderia fazer pacotes com 4 em 4, 5 em 5 ou 6 em 6 livros em cada um e sempre sobrariam 2 livros. Sabendo que todos os pacotes deverão conter o mesmo número de livros, pode concluir que o menor número de livros. Qual que é o menor número de livros? Certo? Quando eu tenho esses sinais, mesmo menor, e eu estou dividindo em pacotes, eu tenho o MMC, como a gente viu anteriormente. Então, eu vou executar minha ferramenta, MMC. Se você quiser as teorias, me procura lá. Me procura, vem fazer uma aula comigo, uma aula experimental. Começando com o número 2, né? Como a gente tinha dito anteriormente. 2, 4 dividido por 2, 2, 5 mantém, 6 dividido por 2, 3. Continuando, eu ainda mantenho 2, certo? 2 dividido por 2, 1. O 5 mantém e o 3 eu também mantenho. O próximo número primo é o 3. 1, 5 e 1. Próximo número primo, nós temos qual? O 5. 1, 1 e 1. E aí eu encerro o meu MMC. Aí agora vai uma dica que eu sempre falo nas minhas aulas. Se eu tenho o 2 e o 5, eu tenho aqui, eu tinha explicado para vocês que era multiplicação de todo mundo, né? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Multiplicação, para vocês que já conhecem multiplicação, vocês vão saber. A multiplicação, independente da ordem que eu fizer a multiplicação, não vai alterar em nada, né? Se eu fizer o 2 vezes 5 primeiro, ou 2 vezes 3, indiferente, eu tenho que multiplicar todos esses números. Então daí vai uma dica. Toda vez que eu tiver um 2 e um 5, ou se eu tiver a quantidade de... Quantos 5 eu tiver comparado com a quantidade de 2, se eu tiver 2, 2 e 2, 5, 3, 2 e 3, 5, eu pego aos pares um 2 e um 5 e multiplico um pelo outro. Qual o número dá? 10. Tem coisa mais fácil do que multiplicar o que por 10? Não tem. Então vamos lá, 2. Esse 2 aqui, ó, vou colocar um asterisco nele. E nesse 5 também, vou tirar eles daqui. 2 e 5, 2 vezes 5 dá 10. Então, o número que der no meu resultado vai ser multiplicado por 10 e eu vou achar o resultado final. 2 vezes 3 dá 6. 10 vezes 6 dá 60. Eu tenho ali a minha pilha de livros. Fui separando eles em caixas. Eu fui separando esses livros em caixas, certo? Finalizando nossa questão, você vê lá. A gente tinha, então, né, sempre sobravam 2. Então, o que eu tinha? Eu tinha os meus livros que eu fui dividindo, os livros, né? Posso dividir eles de 4 em 4, 5 em 5 ou 6 em 6. Dividindo nessas caixas, 12 livros que eu consegui dividir em caixas, segundo a nossa resposta aqui do MMC, foram 60 livros. Só que como sempre sobravam 2 livros dentro lá do nosso, da quantidade que a gente tinha no início, ou seja, a soma dos dois, 60 mais 2, dá 62 livros no total e a alternativa D. Beleza? Vamos lá? Próxima questão, nós temos a questão 3. E ela diz assim pra gente. Um funcionário de um depósito de louças está formando pilhas nas prateleiras, todas com a mesma quantidade. E percebeu que com os pratos disponíveis seria possível formar pilhas de 12 em 12, 10 em 10 e 14 em 14 pratos. Cada uma das pilhas. Não sobraria nenhum prato. E daí ele pergunta, o menor número de pratos que esse funcionário está arrumando nas prateleiras é... Então vamos atacar no nosso MMC. MMC. Iniciando ali, MMC entre 12, 10 e 14. Eu tenho lá, começo com 2, né? Como eu tenho números pares. 12 dividido por 2, 6. 10 dividido por 2, 5. 14 dividido por 2, 7. Continuo com 2 aqui. 6 dividido por 2, 3. Mantenho 5 e mantenho 7. Agora eu vou para o primo 3. 1, 5 e 7. O primo 5. 1, 1 e 7. E agora para finalizar, o primo 7. A gente não usa tanto o 7, né? Muitas vezes a gente fica até o 5. Mas o 7 é comum também nas questões de prova, hein? O meu MMC vai ser quanto, então? Lembra da dica que eu dei anteriormente?
Eu tenho 2 aqui, não tenho? E eu tenho 1, 5. Então eu vou juntar um desses dois com 5. E 2 vezes 5 sempre vai ser 10, certo? Eu sempre faço isso e sempre digo fazer isso porque facilita nossas contas. Vamos lá, 2 vezes 3, por exemplo, 6. 6 vezes 7, 42. Então eu tenho o que nesse meu resultado? 420 pratos. Alternativa A. Próxima questão. Questão 4. Uma dentista comprou um pacote de fichas para anotar os dados de seus pacientes. A secretária responsável pela organização resolveu agrupar as fichas e percebeu que se fizesse grupos de 3 em 3, 4 em 4 ou 5 em 5, em cada um deles sempre sobrariam 2 fichas. Se o pacote comprado tinha menos de 100 fichas, então o número total de fichas desse pacote era... É um exercício de MMC. Beleza? Vamos colocar nossos primos. E eu tenho o quê? Eu tenho 3, 4 e 5. Vamos sempre começar pelo 2, né? Sempre que possível, sempre tendo o número par, comece pelo 2. 2 e 5. Mantenho 2. 3, 1 e 5. Vou para quem? Vou para o 3, né? 1, 1 e 5. E o último número primo é o 5. 1, 1 e 1. Fechei aqui meu MMC. Tiro 2 e tiro 5, né? Separo eles, multiplico eles primeiro. 10 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10, 60 fichas. Ou seja, eu tenho aqui as minhas fichas. Sobram 2 fichas. E ele agrupou, né? Ele está agrupando essas fichas de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Então tem os grupinhos de fichas aqui. O grupinho, ele conseguiu dividir quantas? 60 fichas dentro desses grupos, certo? Ou seja, a gente tem o quê? 60 mais 2, 62 fichas no total. Eu tenho ali a alternativa C. E para finalizar, vamos lá matar a última questão. Questão 5. Lembrando que a gente está na página 33 da apostila. Questão 5. Um município contratou agentes sanitários para atuar na prevenção e no combate ao mosquito da dengue. O número de contratados que não chega a 200 deverá ser dividido em equipes com o mesmo número de agentes em cada uma. Então, olha lá. Equipes divididas de 6 em 6, 12 em 12, ou pode ser divididas de 18 em 18, de 20 em 20. Sobrando sempre 3 agentes. O número de agentes sanitários contratados foi igual a... Começando lá com 2, então, nosso MMC, 3, 6, 9 e 10. Continua com 2. Mantenho 3. Olha o 3 aparecendo aqui também. Mantenho 9 e 10 vai para 5. Dá para continuar por 2? Não, então agora a gente vai para 3, né? 3 dá para dividir aqui, ó. 1, 1. 9 por 3, 3. E 5 por 3, mantenho 5. Olha o 3 mais uma vez. 1, 1, 1 e 5. E para finalizar, o 5. O nosso MMC. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18, né? 18 vezes 10, 180. 180 agentes. Sobram sempre 3 agentes. Eu tenho lá os meus agentes que foram divididos, né? Então vamos lá. Aqui, ó, na caixa sobraram 3 agentes, certo? E os agentes que eu consegui dividir em grupos foram 180. Ou seja, minha resposta final vai dar 183 agentes. Alternativa D. Bem, é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Essa foi a videoaula de correção de exercícios de hoje. Obrigado pela atenção. Curte aí, compartilha com seus amigos. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.